né? É a fase que vem após o capitalismo comercial. É a fase que tem como característica se beneficiar do que ocorreu lá no capitalismo comercial, como a expansão do comércio, a acumulação de capitais, a crescente demanda, né, por matéria produtiva, né, por os produtos, em especial os produtos básicos da época, que eram vestuários, né, calçados, roupas, utensílio de banho, coisas que eram simples para nós hoje, né? Naquela época não era tão simples assim, podemos dizer, tá? E o capitalismo industrial também se beneficiou das técnicas que foram desenvolvidas, né? Nós tínhamos o artesanato, e do artesanato foi para a manufatura. O capitalismo industrial ele se apropriou dessas técnicas evolutivas e deu uma melhorada, né? E adaptou a um novo modelo de produção chamado de produção industrial. Bom, o modelo de produção industrial ele vai nascer na Inglaterra, né? Também você pode chamar de Grã-Bretanha. Esse novo modelo de produção tem como base o maquinário, né? As máquinas que vão de fato promover o processo de produção, tá? Ou seja, vai permitir com que haja uma aceleração no processo de produção. E essas máquinas, pessoal, elas têm algumas características típicas da época, porque nós não tivemos só uma revolução industrial, tá? Nós tivemos outras revoluções industriais e estamos em processo evolutivo ainda dos meios de produção. Bom, mas naquela época as primeiras máquinas que surgiram eram movidas a vapor, tá? A vapor, água no caso, em estado gasoso, proveniente da queima do carvão mineral, tá bom? Dentro do processo fabril, dentro do processo de fabricação, houve uma especialização, houve ainda mais uma divisão da tarefa que foi iniciada lá no processo de manufatura, tá? Bom, lembra que eu falei nas primeiras aulas que o sistema ele é político, social e econômico? Uma questão interessante aqui no capitalismo industrial é que fica muito mais nítido a questão social, a divisão de classe. É nessa fase que, de fato, o capitalismo ele se mostra mais presente no que tange a divisão de classe. Para isso, vou contar uma pequena história aí, né? Verídica, claro, tá? Uma pequena história para ficar mais fácil de entender o que seria essa divisão de classe. Olha só, antes do capitalismo, nós tínhamos o feudalismo, que reinava ali na Europa. Era o sistema político, econômico e social. Tá? E no feudalismo, nós tínhamos a presença do feudo. O feudo geralmente eram as terras. Tá? Mas poderia ser outras coisas, mas geralmente eram as terras. O feudo, pessoal, que eram as terras, quem trabalhava não eram os donos das terras. Tá? Eram os camponeses. Quando veio a indústria, houve uma demanda muito grande de matéria-prima para a produção especial têxtil, já que as primeiras máquinas que foram fabricadas eram exatamente para suprir essa necessidade de roupa, de cama, banho, essas coisas. Tá? E aí, esses camponeses foram expulsos, já que dentro da relação feudal, o camponês não era dono de nada. Né? Eles trabalhavam lá, uma parte da produção ficava com eles e o restante uma outra parte, que a maioria, ficava para os senhores feudais. Eles não recebiam salários, eles não eram salariados. Tá? Eles recebiam parte da produção. Era isso que eles recebiam. Bom? E moravam na terra, né? Tinham um laço dentro da terra, mas não eram donos das terras. Bom? Quando veio a Revolução Industrial, os senhores feudais expulsaram esses camponeses, né, de suas terras, e esses camponeses foram para as cidades, um movimento chamado de êxodo rural. Percebe aí que a dinâmica social praticamente mudou. Então nós temos uma Europa que era essencialmente agrária, que era essencialmente dependente do campo, e
passamos a ter, então, uma sociedade europeia urbana, né? É claro que esse grande crescimento aí, né, exponencial de habitantes na área urbana vai trazer uma série de consequências ambientais, sociais, né, porque vai haver um inchaço de pessoas na cidade, sendo que a cidade não comporta esse monte de gente, né? Mas esse não é o nosso assunto da aula, né? Bom, o fato é que há uma mudança social, tá? Há uma mudança social, há uma mudança no modelo de produção, praticamente na Europa toda, e aí vai surgir aquilo que nós falamos, que é nas primeiras aulas nós falamos do proletariado e do proprietário, né? O proprietário que é o dono da empresa e o proletariado que é o assalariado. Então vem toda aquela ideia de mais-valia, né? Toda aquela ideia que eu construí lá nas primeiras aulas explicando a diferença entre capitalismo e socialismo. Bom, como consequência da indústrias, né, que vão surgir na Europa, houve um grande aumento da produção de mercadoria, o que se multiplicou aí os lucros, né, levando à concentração cada vez mais de capital. A indústria nessa época se tornou a principal atividade econômica do sistema capitalista. Tá? O desenvolvimento do capitalismo industrial ampliou-se em relações comerciais internacionais, ou seja, o capitalismo ele não ficou, o capitalismo industrial não ficou restrito somente à Europa, ela foi se espalhando por todo o território, assim como a matéria-prima também foi se espalhando. Tá? E hoje eu acho que em função dessa explosão do processo produtivo, das relações comerciais que vão surgir nessa fase, é que evidencia o capitalismo como o principal sistema econômico e social do mundo. Bom, a segunda fase, capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ele vai praticamente surgir no século XX, tá? Após a Primeira Guerra Mundial. Tá? Até o século XX reinava muito as indústrias comandavam muito o cenário comercial, o cenário produtivo, mas após a Primeira Guerra Mundial, né, 1914 a 1918, após esse período aí, os bancos eles vão aparecendo com maior presença, né? Financiando aquelas empresas que sofreram com a Primeira Guerra Mundial, financiando os países, e com isso os bancos foram cada vez mais enriquecendo. Tá? Outro ponto interessante é as novas relações das empresas com o capital. Bom, lembra que na primeira fase o capitalista, para aumentar a sua produção, utilizava-se muito do comércio, né? E depois eles começaram a utilizar o enriquecimento baseado nas relações com as colônias na Europa. Na verdade, as empresas dos países europeus enriqueceram muito nessa relação. Então, aqui nesse período, nós já não tínhamos tanto a figura das colônias. Por que eu falo que não tínhamos tanto a figura das colônias? Porque as colônias estavam presentes ainda. Só que num modelo totalmente diferente, que nós chamamos de neocolonialismo. Tá? O que é o neocolonialismo? O neocolonialismo é uma forma de colonização diferente, tendo como base, né, de controle as relações diplomáticas, as relações, as relações econômicas, né, as relações produtivas. Então, muitos países, em especial países africanos e países asiáticos, embora tenha conseguido a independência, seja de países europeus ou de alguns países americanos, essa independência não foi total, né? Ela não foi totalmente, não foi plena, né?
não foi uma independência econômica, política e cultural. Esses países europeus, chamados também hoje de países desenvolvidos, mantiveram suas influências sobre a África, sobre a América e sobre a Ásia, controlando por meio de suas empresas, controlando por meio dos seus bancos ou controlando por meio das suas relações políticas, né? Então, isso é chamado de neocolonialismo. Então, o neocolonialismo ele vai surgir muito forte quando o capital, né, o poder financeiro, ele passa a ser extremamente importante para determinar aí, o andamento do capitalismo. Bom, outra característica é o capitalismo aberto. O que seria um capitalismo aberto? As empresas não queriam mais ficar presas aos bancos, pegar dinheiro somente dos bancos. Então é a hora de surgir aí o que nós chamamos de bolsa de valores. Né? Lembra que eu falei que o capitalismo ele tenta ser o máximo possível liberal? Ou seja, com menos interferência do Estado, que não é algo 100% bom, mas também não é algo totalmente ruim. Né? O Estado ele tem que controlar, não tem jeito. Porque toda vez que o Estado não controla a dinâmica econômica e produtiva, seja regulando, seja colocando regras, normas, o sistema ele entra em colapso. De vez em quando vocês já ouviram, ou provavelmente vão ouvir várias vezes, os países enfrentando crises econômicas. Né? O que são essas crises econômicas? Crises econômicas é exatamente o colapso que o capitalismo ele vai enfrentando em determinadas épocas do ano. Tá? A principal característica do capitalismo financeiro, pessoal, é o dinheiro. É a presença dos bancos financiando as novas tecnologias, financiando a produtividade, financiando as atividades econômicas e, com isso, agregando valor para os seus bancos por meio de juros. Tá? Aí aqui, as bolsas de valores ela vai estar inserida dentro desse sistema, dentro dessa relação, porque as empresas começaram a ter uma ideia totalmente inovadora. Ao invés de ter que pagar juros abusivos para os bancos, por que não pedir dinheiro diretamente para uma pessoa física, né? Como eu, você, seu pai, sua mãe, né? Vendendo a sua própria empresa para nós e pagando uma porcentagem, mesmo que seja pequena, mas é uma porcentagem. Só que não é juros abusivos, tá? Então muitas empresas começaram a fazer isso, pegar suas empresas, dividir em pedaços, em termos conotativos, tá? Em termos conotativos, pegar a empresa, dividir em pedaços e vender para várias pessoas por meio de bolsas de valores e aí captar o quê? Recursos financeiros, captar dinheiro de pessoas e pegar esse dinheiro e investir nas suas empresas, seja em novas tecnologias ou seja em aumentar a produtividade. Beleza? Então, eu expliquei para vocês aí o que é as três principais fases. Aqui ele coloca como uma fase atual, né, nesse livro, mas no meu ponto de vista teria mais uma outra fase, que é o famoso capitalismo técnico, científico, informacional. Não está aqui no material de vocês, mas é o capitalismo que trata do avanço tecnológico, do avanço científico, tá? Da produção desses conhecimentos, que é um produto, dependendo da natureza, é um produto intelectual ou é um produto físico, tá? E que tem um valor agregado. E que a tendência é cada vez mais aumentar aí essa influência das novas tecnologias que vão surgindo nos dias atuais. Tá? Próximo